Namastê a todos, muita paz. Sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, hoje na cidade de Limeira aqui, em nosso espaço. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema extremamente controvertido e polêmico. É uma profecia em especial. De tantas e tantas profecias que nós temos aí, sobre o fim dos tempos, sobre o final dos tempos, aquela coisa toda. Recentemente eu tenho sido muito bombardeado com essas profecias, com essa profecia na internet. Os meus ouvintes querem minha opinião, principalmente, essa é uma profecia antiga, uma profecia do século retrasado, e de tempos até lá atrás. Até a Bíblia fala um pouco sobre essa profecia. Mas esse ano em especial, nós entramos, 2012, o famoso 22 de dezembro de 2012, as profecias maias, o final do calendário maia, todo mundo querendo convergir para essa data, para um evento cataclísmico no planeta Terra. E qual não foi a surpresa? Por exemplo, no ano de 1990, teve uma conferencista, uma ex-freira aqui no Brasil, que ela correu o Brasil inteiro falando dessa profecia dos 3 dias de trevas. São dezenas de indivíduos que fizeram essa profecia, a mesma profecia, ao longo dos últimos 100 anos. Mas o que chamou atenção em especial foi em janeiro agora de 2012, uma famosa princesa do Japão, neta de Meiji. Essa senhora, eu vou ler os dados dela aqui para quem não conhece, e vocês podem assistir em vídeo essa declaração que eu vou ler aqui dela na internet. É um resuminho. Bom, primeiro, quem é a princesa Kaoru Nakamura? A princesa Kaoru defende 3 dias de escuridão total para 2012. Olha, essa princesa Kaoru é neta do imperador Meiji, Olha, fez mestrado na Columbia University, sendo também jornalista e especialista em política internacional. Teve, contato com reis, presidentes, primeiros ministros e personalidades dos negócios e de vários países do globo, Deu inúmeras palestras, escreveu livros e na televisão atuou como comentarista de assuntos políticos internacionais. Reconhecida como alta personalidade pelo Newsweek e pelo Washington Post. Kaoru é amante da paz e da fraternidade, tendo inclusive percorrido lugares marcados pelos conflitos, de modo a tentar a conciliação. Assim como fez quando esteve com o ditador Saddam Hussein e Muammar Gaddafi. Então essa é uma personalidade internacional, é uma pessoa famosa nos meios políticos e no Japão, ok? Aí em janeiro, agora, ela vem à televisão, tem o vídeo, esse vídeo tem na internet, são 10 minutos que ela vai fazer uma declaração. Olha, a declaração dela começa assim: meu nome é princesa Kaoru Nakamura, Em 1976, eu tive uma grande experiência espiritual. Desde então, o meu terceiro olho está aberto e eu posso me comunicar com os seres extraterrestres e mesmo os seres intraterrenos, as altas civilizações existentes na Terra. Especialmente com os líderes dos bibliotecários, que segundo ela são intraterrenos. De todas essas informações que tenho, estou convencido de que 22 de dezembro de 2012, a data maia, ocorrerá 3 dias de trevas neste planeta. Quando a Terra vai passar para a 5ª dimensão, onde é um lugar chamado, entre aspas, macarrão,
quando passaremos naquele lugar, ocorrerão 3 dias e 3 noites, onde não poderemos usar a eletricidade. A escuridão total, dia e noite, nenhum som, nenhuma estrela, nenhuma luz, em toda a escuridão total. Sem meios de comunicação ou qualquer outra informação será dada ao povo deste planeta. Olha, agora ela vai falar essa teoria da conspiração. O povo do governo oculto apenas guarda para si mesmos esses segredos, acham que podem ficar a salvo e escapar em abrigos subterrâneos, já construídos por essa elite. Estão escavando cidades subterrâneas em Atlanta, Noruega, Holanda, Suíça, Austrália e ao redor do mundo. Cerca de 10 mil pessoas da elite estariam vivendo nesses locais seguros, estariam prontas para ir para esses locais seguros. Bom, precisamos purificar nossa condição espiritual, física e espiritual. Eu vou te dizer como fazer isso, e é muito importante. Bom, eu vou fazer um resumo do que ela quer dizer aqui, porque é muito longo o texto, vocês podem pegar isso na internet. Bom, ela prega que haverá, nesses 3 dias de escuridão, não só ela, mas muitas outras, que 3/4 da humanidade será destruída. 3/4 da humanidade será destruída. Muito bem, então nós vamos falar sobre isso. Esse vídeo vocês podem assistir na internet, que está rodando na internet em todos os lugares. Agora vocês percebam, né, como o meu trabalho, eu trabalho nessa área espiritual, a gente fala sobre as profecias, fala sobre transições, transformações planetárias também, como isso caiu, né, na cabeça do povo, e porque é uma autoridade falando. Não é mais um Joãozinho da esquina tal, é uma autoridade que vem a público e fala uma coisa dessa, como se ela também fosse convidada para fazer parte dessa elite nos abrigos subterrâneos. Entendeu? Então vamos tentar entender de onde vem essa história, essa profecia dos 3 dias de escuridão total. E o que causaria isso cientificamente? Porque as profecias, todos os profetas nunca falam a causa, o que vai acontecer, por quê? Só fala que é um castigo para a humanidade. Só fala que é um grande castigo para a humanidade, merecedora por implantar somente o mal e as trevas no planeta. Então vamos lá. Olha, eu vou dar uma lista de personalidades, né, que fizeram essas profecias dos 3 dias de trevas. Ó, Ana Maria de Tag, Padre Pio, Elizabeth Camora, Rosa Colomba, Dória de Palma, Gerry Nud na Bélgica, Santa Hildegard na Alemanha, né? E assim por diante, uma série. E a mais famosa que eu vou falar, que a mais famosa dela, que eu vou especificar, é a Marie-Julie, né? Jaene, né? Não é você, hein, Marie? É outra Marie aqui. Então vamos tentar entender aqui qual é essa profecia. Porque a mais detalhada de todas vem dessa Marie. Então, quem que é esta mulher aqui, que nasceu em 1850, tá? Uma freira, tá? Então, deixa eu colocar o nome certinho dela aqui para mim não errar. Então, essa Marie-Julie, né? Já... Quem sabe francês melhor do que eu aí, ajuda eu a pronunciar esse nome aqui, tá? Acho que é Marie-Julie Jaene, né? Uma coisa por aí. Bom, ela nasceu em 12 de fevereiro de 1850, em uma aldeia chamada Braine, na Bretanha, oeste da França. Ela era a mais velha de 5 filhos e foi criada por pais humildes e bons, com uma forte fé pela qual são conhecidos os nativos da Grã-Bretanha. Segundo o texto, que Nosso Senhor a tratou com muitas graças desde o momento de sua primeira comunhão.
graças às quais ela respondeu com uma crescente devoção. Ingressou na ordem terceira franciscana com um pouco mais de 20 anos, a fim de seguir o caminho, né, de devoção à igreja. Ok? Então, com um pouco mais de 20 anos, ela entra para ser freira, vamos assim dizer. A partir desse momento, Marie-Julie viveu sua vida de sofrimento, né, em uma pequena cabana na aldeia de La Frondaise, perto de Braine. Esse La Frondaise já é França, né? Já é uma divisa ali, essa coisa é meio divisa ali. Assim cumpriu o desejo de Nosso Senhor, né, para fazer reparação pelos pecados da França e do mundo. Ela foi agraciada com visões frequentes de Jesus e Maria e, através dessas visões, muitas profecias. É bom dizer que essa Marie-Julie também foi estigmatizada. Ela era uma estigmatizada. Você sabe o que é uma estigmatizada, né? Parece as estigmas de Cristo. Nós já temos uma palestra, fizemos até uma palestra especial sobre os estigmas, os estigmatizados. Aqueles que, de uma hora para outra, aparecem com as marcas, as chagas do sofrimento de Jesus. Né? Muito bem. Muito bem. Essa mulher, ela tem uma experiência, ela passa a ter experiências místicas muito fortes. Além dos estigmas, conta os indivíduos que a cercavam que quando ela entrava em transe, nesse transe, vamos dizer, mediúnico, transe espiritual, religioso, ela levitava. Ok? Ela passou um tempo, segundo os textos, né? Ela passou vários anos, cerca de 5 anos, somente alimentando-se da hóstia, da comunhão. Praticamente vivendo de luz. Né? Olha lá. Durante um período de 5 anos, a partir de 28 de dezembro de 1875, sobreviveu apenas da Santa Eucaristia, de acordo com as anotações do Dr. Hilbert Gondberg. Ao longo deste período não houve secreções líquidas nem sólidas. Durante seu êxtase, estava totalmente insensível à dor e à luz intensa. Alguns de seus êxtases eram acompanhados por levitação. Naquele momento se encontrava estaticamente leve, né? Muito bem. E muitos cientistas da época acompanhavam essa mulher, faziam pesquisa com essa mulher para ver se não era falsidade. E ela quebrou muitos paradigmas. Muito bem. Além dessas experiências marcantes, ela começou a fazer certas profecias, a falar certas coisas. Principalmente falar algumas coisas contra a própria igreja. Porque ela ouvia, né? Ela foi proibida pelo Papa, pelo conselho da época, de participar dos sacramentos da igreja por mais de 10 anos. Você entende essa história? Que o cara tenta afastar a pessoa, tal. Muito bem. Vocês podem entrar na internet também, hoje, né? A internet tem tudo, né, para você fazer uma pesquisa, e vocês vão ver um pouco mais da história dela. O que nós vamos centrar é mais ou menos nas profecias dessa mulher. Ok? É claro que essa mulher, ela faz uma série de profecias importantes. Vocês vão perceber, ela morre aos 91 anos de idade, ela morre em 1941. E ela passa também pela terceira mensagem, pelas mensagens de Fátima, para a aparição de Fátima. Tá? Ela é conivente. Quando ela percebe que o Papa e o pessoal não dá ouvidos à mensagem de Fátima, aí através dela vem uma série de mensagens voltadas à mesma questão. Então, essa mulher, uma primeira profecia importante que ela faz é
a eleição do Papa Pio XI. Então, ela prevê que esse cara ia ser Papa, a eleição do Papa. Ok? Do Papa Pio. Em 1914, segundo, em 1914, ela faz a previsão da Primeira Guerra Mundial. Ela prevê o início da Primeira Guerra, que começa aí mais ou menos, né? Mas antes da guerra começar, ela faz a previsão de que haveria uma grande guerra mundial, envolvendo todos os países. Uma terceira profecia importante ela faz em 1918. 1918 termina a Primeira Guerra Mundial. Aí ela faz a previsão da Segunda Guerra Mundial, dizendo que seguiria uma guerra muito maior, muito mais dolorosa para a humanidade. Nessas épocas, vocês já sabem que a mensagem de Fátima já foi, as aparições de Fátima já tinham acontecido. No entanto, as aparições de Fátima não tinham sido publicadas. A mensagem de Fátima foi publicada em 1940, lá para frente. Que os caras vão publicar a primeira, a segunda, a terceira nunca veio à tona. Né? Entendeu? Então, ela faz previsões como se a Virgem Maria, ou o pessoal do astral, os mestres, estivessem usando vários canais para alertar a humanidade do que viria e do que poderia acontecer. Ok? Muito bem. Mas agora, uma das profecias mais importantes dela, que é exatamente o foco de nossa discussão hoje aqui, né? Os 3 dias de escuridão. Meu Deus! O que poderia deixar a Terra 3 dias de escuridão? Nós vamos ler as profecias todas. Depois, como astrofísico, como cientistas, nós vamos tentar entender o que poderia levar a Terra a esse estado. Na internet tem alguns sites que até dão umas possibilidades, discute algumas coisas, certo? Mas tem certas coisas que eu vou questionar por certos motivos, vocês vão ver. Muito bem, vamos lá, vamos tentar entender esse treco. Por que a Terra passaria por esses 3 dias de escuridão? Só que tem um problema, nenhuma dessas tem datas. Essas profecias não têm data para acontecer. Elas vão acontecer, mas elas não disseram quando. Tá? Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, vamos lá. Segundo essa mulher, os 3 dias de trevas ocorrerão. É quinta, eu vi errado, quinta, sexta e sábado. Domingo vocês descansam. Ou catam os cacos. Né? Vamos lá. Bom. Muito bem. Ela fala assim, ó. Os 3 dias de escuridão será quinta, sexta e sábado. Os dias do Santíssimo, da Cruz e de Nossa Senhora. 3 dias menos uma noite. Olha só. A terra será coberta de escuridão. Diz Nossa Senhora em 20 de setembro de 1882. Então, essa profecia, 1882. Vocês vão entender, porque vocês vão assistir certas palestras por aí, vão entrar na internet, tem muita gente falando disso, mas ninguém fala das primeiras fontes. Quem foi o primeiro que falou, o primeiro que fez, entendeu? Então, essa foi uma das primeiras a falar com todas essas exatidões, essas coisas.
tá? A terra será coberta de escuridão, e o inferno será libertado na terra. Entendeu? Então, olha, 3 dias de escuridão. Vou fazer o resumo aqui. Né? O inferno será libertado na terra. Como essas videntes são videntes ligadas à Igreja Católica, todo o diálogo, todo o discurso, são discursos muito ligados à forma como a Igreja sempre colocou seus discursos, principalmente nos séculos passados, atrasado, aquela coisa toda, tá? Então vocês não se assustem com os termos. Pior vem agora. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé nem confiança, né, em meu poder morram de medo. Ou seja, a terra vai escurecer e vai haver trovão, raio, tempestade, aquela coisa. Você liga a televisão, tudo fora do ar, não tem eletricidade para ligar a televisão. Blackout total no sistema, segundo o que ela está dizendo. Vai dar um blackout total em tudo. Né? Vamos ver. Quero citar exatamente os termos que ela usa, tá? O céu estará ardendo e a terra se partirá. Durante esses 3 dias de trevas, que se acenda a vela abençoada em toda parte, nenhuma outra luz brilhará. Ninguém pode estar fora de um abrigo. Tá? Então você tem que estar em um abrigo. Sobreviverá, né, a terra, olha, sobreviverá, a terra, ninguém fora de um abrigo sobreviverá, é isso que ela quer dizer, desculpa. Ela ali está meio pequena aqui. A terra tremerá como no juízo, e o terror será enorme. Sim, ouviremos as orações de vossos amigos. Quem orar, nenhum perecerá. Né? Precisaremos delas para publicar a glória da cruz, a glória de Deus. Então ela fala que vai haver um gigantesco terremoto. Tá? Então ela dá uns conselhos de como você sobreviver dentro desse abrigo. Você não pode sair para fora. Apenas as velas de cera benta darão luz. Durante essa terrível escuridão, uma vela bastará para a noite dessa noite de inferno. Nas casas dos ímpios e dos blasfêmios, essas velas não darão nenhuma luz. E Nossa Senhora declara: tudo será sacudido, menos o móvel em que repousa a vela benta. Que louco, né? Não tremerá vocês, não tremerá, vocês vos juntareis ao redor do crucifixo e de minha santa imagem. Isso é o que manterá afastado esse terror. Ela vai dar conselho para todo mundo ficar orando dentro da casa, tal. Inclusive, novas profecias, fala para você ter que pegar fita crepe e vedar todas as entradas das portas, das casas, tal. Porque lá fora vai estar todo o ar contaminado durante esses 3 dias. Ninguém vai poder sair para fora para dar um rolê, para dar uma volta, para ir no boteco, essa coisa toda. Não? Bom, durante essa escuridão, os demônios e os ímpios vão tomar forma das mais horríveis. Olha, nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu. O trovão intempestuoso estremerá a terra e sinistros relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde seus alicerces.
O mar se levantará e suas ondas, né, furiosas se estenderão sobre os continentes. A grande onda. Agora pior. A terra se tornará um enorme cemitério. Os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. Né? 3/4 da população mundial desaparecerão. Metade da população da França será destruída. Bom, tem um outro texto melhorado dessas profecias que diz assim, ó, virei sobre o mundo, né, pecador, num terrível estouro do trovão, durante uma noite fria de inverno, no hemisfério norte. Um vento do sul, muito quente, precederá aquela tempestade e pesados graniços escavarão a terra. De uma massa de nuvens, vermelho fogo e relâmpagos devastadores zigue-zaguearão, inflamarão, reduzirão tudo a cinzas. O ar se impregnará de gases tóxicos e vapores mortais que, em ciclones, arrancarão a obra da audácia, da loucura e da vontade do poder da cidade e das trevas. Quando, numa noite fria de inverno, o trovão ribombar e fazer tremer as montanhas, então fechai rápido portas e janelas. Vossos olhos não devem profanar o terrível acontecimento com olhares curiosos. Reuni-vos em oração diante do crucifixo. Colocai-vos sob a proteção de minha Santa Mãe. Não deixeis nenhuma dúvida se instalar em vossos corações e sobre vossa salvação. Quanto mais confiantes, mais será inviolável a barreira com que eu vos cercarei. Queimai velas bentas, recitai o rosário, preservai durante 3 dias e 3 noites esplendor e calor. Né? Na noite seguinte, o terror se acalmará. Após o horror dessa longa obscuridade, o sol aparecerá em todo o seu esplendor e calor. Será uma grande devastação. Magnífico será meu reino de paz, e meu nome será invocado e louvado ao nascer deste grande sol. Essa aqui é o Senhor Jesus dizendo, tá? Bom, numa outra passagem ela fala o seguinte: a terra será removida até seus fundamentos. O mar levantará vagas rugidoras que se espalharão sobre o continente. O sangue verterá com tal abundância que a terra se transformará em vasto cemitério. Os cadáveres dos ímpios e dos justos jazirão sobre o solo. A fome será grande, tudo será convulsionado e 3/4 da humanidade morrerá. Tchan, 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 tchan. Então, esse é o contexto geral dessa profecia. Agora tem uma outra profeta moderna agora, década de 70, que ela vai falar praticamente a mesma coisa. Então vamos lá. Mas é interessante que a única que coloca esta profecia, o cumprimento dessas profecias para 2012 é a japonesa, que dá uma data, né? Tem uma outra freira estigmatizada, olha, uma outra freira, interessante que todas as mais estigmatizadas são as mais paranormais mesmo, né? Uma outra freira estigmatizada, chamada Helena Ageli. Deixa eu ver se é um L só. Ageli. Em 16 de abril de 1954, esta religiosa, né, cujo processo de beatificação o arcebispo Enéa de Consensa deu entrada, segundo a comunicação de 3 de março de 72, descreve assim a sua visão, como Nossa Senhora revelou para ela. Partindo de nuvens de fogo, cairão relâmpagos e uma terrível tormenta
preenche de chamas e fogo o uivará por toda a terra. Igualmente, uma chuva devastadora de pedras destruirá extensas áreas. Este flagelo será o mais tremendo que a humanidade já sofrera. O fenômeno durará 72 horas ou 3 dias. Nessas horas angustiantes, os homens deverão rezar incessantemente. Tudo bem. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso seguinte: esta profecia, ela existe. Então, vamos tentar entender o sentido dessa profecia agora, tá? Vamos lá. O que mais intrigou o cumprimento dessa profecia, o que mais deixou ela intrigado, né? E a gente tentar discutir, por que essa princesa japonesa, com todo esse currículo que ela tem, certo? Uma responsabilidade que ela tem com a família real, aquela coisa toda, por que ela vem a público falar isso? Existe um jogo na internet que eles falam, né? Que se fala muito sobre o governo oculto da Terra. Fala sobre o governo oculto, os Illuminati, aquela coisa toda, os Illuminati, tá? Que saberiam de muita coisa e não revelariam ao grande público. Porque não teria sentido, vamos supor, se as autoridades soubessem de uma grande catástrofe iminente, e essa catástrofe seria de tal forma que não teria como realmente salvar a humanidade, não tem tecnologia para isso, não tem condições. Então, essas pessoas falam, por que nós revelamos? Para causar um pânico generalizado, incontrolável no planeta? Então, essas autoridades preferiam esconder a verdade, fechar a verdade. Como a terceira mensagem de Fátima foi totalmente fechada e bloqueada, impedida de passar para o povo, a terceira mensagem podia conter essas coisas. As grandes autoridades dos países que sabem, poderiam estar construindo para eles abrigos para esses dias. E essa princesa japonesa, é uma hipótese que eu estou lançando aqui, veja, é uma hipótese. Porque eu não sou profeta, eu só estou relatando as ideias, discutindo as ideias. E como ela é da alta cúpula do governo japonês, certamente ela teria sido avisada para que o Japão também se preparasse, para que o Japão também se reestruturasse, certo? As altas autoridades governamentais pudessem fazer abrigos e construir para a sobrevivência de uma certa elite governamental. E ela não se conteve, veio a público e botou a boca no trombone, como a gente diz aqui no Brasil. Falou. Certo? Muito bem. A nossa pergunta é a seguinte: eu como cientista, as pessoas me perguntam, Laércio, o que poderia causar isso? Você como cientista, tal, o que poderia causar? 3 dias. E passaria tudo estabilizaria. Então vamos lá. Quais as causas? As possíveis causas desses 3 dias de escuridão, de trevas profundas. Então vejamos, não é o problema de 3 dias de escuridão. Nós temos 3 eventos importantes aqui que precisa ser relatado. Primeiro, a escuridão total. Total. Mas a profecia diz que nada vai funcionar. O sistema elétrico não vai funcionar, tudo é escuridão, não adianta as luzes elétricas, tal. Então, há uma falha em nosso sistema.
Para isso, nós teríamos que ter alguma tempestade ionizante, alguma coisa teria que ser extremamente ionizante para quebrar os nossos circuitos elétricos, para romper com os nossos circuitos elétricos. Todo cientista sabe disso, todo eletrônico sabe disso. Isso poderia, né? Depois nós vamos analisar ponto a ponto. 2. Haveria, ou seja, a atmosfera estaria totalmente distorcida, com raios, relâmpagos, tempestades elétricas, e também, né, nuvens escuras. Claro, tudo escuridão, tem que barrar essa luz do sol de alguma maneira, né? O sol não pode penetrar. Então, a atmosfera da Terra, alguma coisa está barrando a luz solar, né? E tempestades elétricas, trovões, aquela coisa toda, né? Raios, não sei se ficarem bem, mas com esses raios, trovões gigantescos, inexplicáveis, que às vezes não chove. Você tem raio, relâmpago e trovão e não chove. Quem já viu erupção vulcânica? Quando o vulcão entra em erupção, aquela nuvem piropar, aquela coisa só dá raio e trovão, vocês já viram? Ioniza muito o ar, aquela coisa muito quente, ionizada, aquilo dá raio e tempestade naquela nuvem negra aí do vulcão. Isso é muito comum, tá? E terceiro, tá? Um gigantesco, nunca visto antes, terremoto. Porque, veja bem, tem que ter algo que tem que matar a humanidade. Vai matar 3/4 da humanidade, algo tem que matar. Que só ficar escuro não mata ninguém. Né? Tempestade, negócio, pá, bota um guarda-chuva e vira. Mas algo teria que ser eficiente, o suficiente para matar 3/4 do planeta. Então não é um terremotinho qualquer que dá lá só lá certo? Só lá na Indonésia, só lá não sei aonde. Teria que ser algo global. Ou seja, desculpe, é um terremoto global. E quarto, que é falado na profecia, que é as ondas gigantes invadindo o continente. Então nós temos, as profecias dizem essas 4 coisas, e nós temos que achar o que causaria esses 4 eventos. O quê? Então esse aspecto é fundamental para a nossa análise. Eu andei vendo na internet o que algumas pessoas poderiam dar como causa. Eu achei até um negócio interessante, umas coisas, né? Vamos tentar citar aqui, causas. Só que o cara, quando ele dá a causa, ele tem que dar uma coisa que já tem que matar as 3 charadas. Então tem um cara aqui que ele só mata 2 charadas, mata uma charada só. Então ele fala assim, presta bem atenção. Primeira hipótese. A Terra, o sistema solar, atravessar uma nebulosa de gases denso. Deixa eu explicar isso para vocês. Então vamos lá. Foi o que o cara disse aqui, para a atmosfera está totalmente poluída, com gases tóxicos, você não pode sair para fora, essa coisa do abrigo está dentro de um abrigo. Tá? Muito bem. Então veja bem, se você tem aqui, ó, o nosso Sol e a Terra girando ao redor do Sol. Ok? Essa proposta que eu li na internet de um cara aí, ele diz o seguinte, que existe uma nebulosa muito densa e escura. Ela só seria detectada, vamos supor, os astrônomos, amadores, quando ela chegasse na fronteira do sistema solar, lá na órbita de Urano, Netuno. E o sistema solar está em ritmo de colisão. Ela tem uma velocidade e a Terra também tem, elas vão se cruzar.
Quando essa massa cruzar entre a Terra e o Sol, o fato dela ser muito densa bloquearia totalmente a luz solar, escurecendo a Terra totalmente. E segundo, a composição química desse gás, dessa nebulosa densa, seria grande parte hidrogênio, grande parte CH4, que é o metano, que é muito comum, e esse aqui que é terrível. Alguém sabe o que é o NH3? Amônia. O amoníaco. Quem já cheirou amoníaco? Já cheirou amoníaco? Dá uma cheiradinha no amoníaco para você ver que gostoso que é. Você dá uma beleza. Dá um baratão, né? Aquele barato. E o mais perigoso de todos, que seria talvez o flagelo da humanidade, o cianeto. Brabo. Esse cianeto é um veneno terrível. Respirou, pum, cai duro. Não dá nem tempo de conversar. Então, se nós tivéssemos uma nuvem densa e a atmosfera da Terra ficasse contaminada por esses gases, ok? Só que tem um problema. Esses gases, cara, se penetrassem na alta camada da atmosfera, fosse denso, tivesse uma velocidade e tal, aquela coisa toda, ele poderia causar relâmpagos, poderia causar bastante interferência elétrica, essa coisa toda. Mas somente isto explicaria uma parte da profecia. Explicaria os três dias de treva, que depois a gente passaria, né? Porque, segundo o que esse site mostra, essa aqui teria 90 km por segundo, essa nuvem, e cruzaria com a Terra, muito rapidamente ela se transpassaria. Demoraria 3 dias para fazer esse trajeto, ou 72 horas. Ok? Muito bem. Isto explicaria os 3 dias de escuridão. Escuridão. Né? Poderia explicar trovões e relâmpagos. Mas poderia explicar uma morte por gases. Poderia explicar por que nessas profecias você teria que estar num abrigo, você teria que fechar tudo, isolar e para manter oxigênio por 3 dias num lugar fechado. Também não é muito fácil. E depois manda acender uma vela. A vela consome oxigênio, né? Nós vamos ter que usar LED, né? Usa moderno, lâmpada de LED, assim não consome nada, né? Bateria aí com os 3 dias ligado, não tem escuridão. A gente já resolve com tecnologia moderna. Vocês têm que ver que essas profecias foram feitas 100, 200 anos atrás, que ninguém conhecia a nossa atual tecnologia moderna, certo? E outra, é claro que, né, que se não é divulga, existem máscaras para isso, para você, né, máscara antigás, usar na guerra, essa toda o pessoal usa. Mas quem vai ter para a população do planeta inteiro? Impossível. A não ser que isso fosse detectado, né, anos de antecedência para fabricar isso em massa e distribuir gratuitamente para a população. Né? Não se sabe, ok? Então, por isso talvez entra num abrigo antes. O duro é saber quando isso vai acontecer. Mas eles falam, quando acontecer, como a maior parte do planeta não tem para onde ir, não tem abrigo, é dentro de casa mesmo, é abrigo tupiniquim, mete fita crepe, compra toneladas de fita crepe, já deixa estocada, e veda a porta, veda tudo, e vão rezar, negada. Entra lá dentro de casa e reza, porque o bicho vai pegar. Não pode sair para fora. É muito louco, você não pode ver o que está acontecendo. Liga a televisão, não tem televisão, fica sem informação. O pânico é generalizado. Eu assisti um filme, não faz muito pouco tempo atrás, na televisão, um filme muito interessante. O filme se chama O Nevoeiro. Se tiver em locadora, vocês peguem. Se tiver, estava passando no canal Space, da TV a cabo. Então a história é mais ou menos a seguinte: uma turma vai no supermercado, está tudo lá fazendo compra, tudo, o filme inteiro se passa dentro do supermercado. Está lá uma turma fazendo alguma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, de repente dá uma tremenda de uma explosão mesmo, que treme o mercado inteiro, como se fosse um gigantesco terremoto, mas uma explosão. Aí tudo fica quieto.
De repente, começa a vir uma névoa, uma fumaça que encobre tudo lá fora, ninguém enxerga um centímetro dentro do nariz. E todo mundo com medo de sair, e vão para onde? O filme inteiro vai se passar ali dentro. E todo mundo que sai começa a morrer, não sabe se a fumaça é tóxica, se não é. Então todos ficam com medo de sair, veda todas as portas, veda a janela, veda tudo. E de repente, não dá umas horas, começa a aparecer cada monstro lá fora, cada abelha desse tamanho, voando. Todo mundo que tenta sair é comido por esses insetos, é uma loucura o que acontece lá fora. Então, é interessante, para você ver como é que umas 40 pessoas vão reagir diante de uma situação. Liga a televisão, nada funciona, não tem energia elétrica, vai pifar o gerador. É louco o filme. Então, para vocês entenderem como é que é uma situação onde você não tem informação, não sabe o que está acontecendo. Claro, não vou contar o filme, no final vocês vão saber o filme, tem um final assim, inexplicável, inesperado. Certo? O que causou isso e o que estava acontecendo. Porque o pessoal começou a achar que era o mundo inteiro. Eles começaram a sair, conseguiram funcionar um carro, fugir dos bichos, um grupo, e aí a coisa... Ele vai andando, acaba a gasolina do carro e nada muda. Falou, está no mundo inteiro. E agora? O que aconteceu? Ninguém sabe. Você imagina um negócio desse, o que aconteceu? Puta, escureceu tudo, certo? Não tem resposta, liga a televisão para ver as informações da CNN, da Globo, do TV Jornal, nada. A gente poderia entrar em pânico, dar um pânico generalizado. Bom... Mas essa nebulosa não causaria terremoto nem onda gigante, principalmente um mega terremoto e uma mega tsunami. Muito bem, vamos tentar uma outra hipótese. Hipótese 2. A hipótese da nebulosa. Tá? Vamos ver a segunda hipótese. A segunda hipótese pode ser algo com o Sol. Nosso próprio Sol poderia dar uma mega explosão. Vamos tentar entender aquela história da mega explosão solar. Se nós tivéssemos uma mega explosão solar, aquelas que a gente nunca viu antes, tá? Nós poderíamos ter todos esses problemas juntos. A quantidade de partículas que seriam lançadas para a Terra faria com que todo o sistema elétrico entrasse em colapso. Todo o sistema elétrico eletrônico entrasse em colapso. As redes, blackout generalizado no mundo. Essa é uma primeira hipótese, uma primeira situação. Outra situação, e as trevas profundas, escuridão? E o grande terremoto? Então, veja bem, de fato, essa mega explosão solar, ela poderia afetar, de alguma forma, o campo magnético e o núcleo da Terra. Então, o núcleo da Terra poderia ser afetado. Aí vai aparecer exatamente o filme 2012, aqueles filmes que vocês assistiram lá, 2012. Aí começa a disparar terremotos, gigantescos terremotos, em grande parte do planeta. Principalmente disparar os chamados mega vulcões, que você já deve ter visto, muito de vocês já deve ter visto falar dos mega vulcões, o famoso mega vulcão de Yellowstone nos Estados Unidos, tá? Aquela coisa toda, tem várias regiões do planeta com mega vulcões. A Indonésia seria uma região extremamente frágil, que poderia quebrar com facilidade a crosta terrestre ali, e aí nós teríamos o quê? Gigantescos terremotos. E, claro, seguido de maremotos, de tsunamis. Gigantescas também. Aí, veja bem, os 3 dias de trevas viriam da seguinte maneira, não por uma nuvem, mas se mega terremotos acontecerem, mega vulcões entrarem em erupção, o que esses vulcões vão lançar na atmosfera, a quantidade de cinzas, a quantidade de poeira e material tóxico também, porque os vulcões emitem uma coisa chamada ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico é terrível.
Você está entendendo? Respirou, morreu. Não é sulfúrico. Tá? Entendeu? Então, os vulcões lançam muitos gases tóxicos. Tá? É o famoso... Muito bem. Então, essa junção de uma mega explosão solar ativando o núcleo da Terra para um gigantesco terremoto e tudo mais. E aí você teria o planeta Terra, veja bem, tá? Os megavulcões entrando em erupção, o que eles vão fazer? Em várias partes do planeta, a quebra da placa tectônica, você teria muitas oscilações, você teria o lançar na atmosfera uma grande quantidade de cinza e poeira. Isso bloquearia a luz do Sol. A luz do Sol seria totalmente bloqueada. E nós teríamos um tom avermelhado. O Sol poderia estar batendo durante o dia, e você, nas altas camadas, o céu nosso parecia muito avermelhado. Muito avermelhado. Então daria esse tom da profecia, né? O céu vermelho como sangue, aquela coisa toda, né? E a nuvem faria o Sol parecer duplo. Essas são profecias bíblicas, tá? Então você teria uma escuridão profunda, gases perturbadores, e em muitas partes da Terra, principalmente zonas costeiras, tsunamis e maremotos e terremotos em certas regiões que arrasariam a humanidade. Mas seria um evento planetário, não é um evento localizado. Todo o planeta estaria sendo afetado. E essas cinzas e nuvens baixariam depois de 3 dias, eles estariam mais estáveis, a luz do Sol voltaria, mas... mesmo assim, eu não diria para vocês que a Terra estabilizaria em 3 dias. Demoraria muito tempo essa nuvem baixar, os vulcões se acalmarem, porque um vulcão não acalma em 2, 3 dias. Principalmente megas vulcões. Eu diria aí que alguns 2 ou 3 anos para a Terra voltar estabilizada, depois de um evento desse tipo. Por isso que vai faltar comida, fome, não é só passei 3 dias, estou salvo. Aí você vai abrir a porta e vai lutar pela sobrevivência. Porque tudo parou, o sistema parou, não tem mais emprego, não tem banco, não tem dinheiro, ninguém produz alimento, tal, o sistema quebrou, está em colapso. Já houve saque em supermercado, é tudo aquilo, não, você vai procurar comida, não tem. Ok? E se a atmosfera se contaminou, não é 3 dias que ela vai ficar descontaminar tão fácil. Ok? Então, tudo são hipóteses para a gente entender o significado dessa profecia. Então, essas profecias, ela já vem perseguindo a humanidade há muito tempo. Ok? No entanto, existe uma questão fundamental para a gente discutir aí. A igreja, ela sempre funcionou da seguinte maneira: a igreja, a católica, através do terror, através do medo. Ok? Ela tenta colocar a humanidade no caminho da espiritualidade, mas em função do medo. O medo é o processo de você fazer isso, não a inteligência, não a sabedoria. Porque se as mensagens viessem dentro de uma sabedoria, explica por quê, como é que isso vai acontecer, não deixa isso em nuvens, só coloca-se o terror e não dá a mínima possibilidade do nego, né? Saber o que está acontecendo, discutir, debater isso aí, mesmo com os mentores, com os espíritos que canalizam, o próprio Jesus que estaria mandando essa mensagem. Mas a mente dessas religiosas, como elas eram fabricadas na Idade Média, final da Idade Média, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, né? Eram mentes devotas, aquele sistema devocional, não tem que discutir com o homem, não tem que perguntar nada, tem que curvar e obedecer e rezar. Não é a mente do século XXI agora. Nossa mente é uma mente de querer saber a verdade, de querer entender. Por isso, através dos meus mentores espirituais, dos espíritos que se comunicam comigo, né, nós temos um diálogo mais ciência, mais científico, mais para entender como isso está acontecendo. Mas, como eu disse, essa profecia, ela vem, né, infernizando a humanidade há muitos séculos. E o homem com medo de tudo isso, sem saber como sair, sem saber por quê, como se fosse muito frágil. A terra se tornaria um grande cemitério.
Tudo isso é possível? É possível, cientificamente é possível. Tem 1000 formas da Terra dançar. Sabe, tem 1000 maneiras da Terra entrar num colapso praticamente total. Sabe? Nós temos uma coisa que os videntes poderiam saber com antecedência, se comunicasse com inteligências avançadas. Por exemplo, se estivéssemos próximos da Terra, uma explosão de uma supernova. Quer ver que interessante? As estrelas, elas nascem, crescem e morrem. Nascem, crescem, envelhecem e morrem. Então, uma outra hipótese, né, uma terceira hipótese, para o extermínio da humanidade, nós poderíamos ter, né, uma explosão numa supernova. Próximo à Terra. O que é uma supernova? Uma estrela, no final da sua vida, ela pode, ao morrer de uma forma altamente explosiva. Essa explosão, ela libera tanta energia, mas tanta energia nessa explosão, que num raio de vários anos-luz, tudo que esteja nesse raio é totalmente destruído. Vamos supor que o nosso sistema solar estivesse mais ou menos nessa borda aqui desses efeitos. Vamos supor que essa estrela esteja a 150, 200 anos-luz de distância. 200 anos-luz. E essa explosão já ocorreu. Só que os efeitos dela, os efeitos de radiação, vai demorar 200 anos para chegar aqui. E os efeitos de partículas e outras coisas mais que viajam com uma velocidade menor, vai chegar um outro tempo. Seres extraterrestres, videntes paranormais e mesmo indivíduos. Antes disso aqui explodir, qualquer bom cientista estelar que estivesse estudando essa estrela há muito tempo, saberia que ela estaria prestes a explodir numa supernova. É só conhecer a astrofísica e os ETs com suas naves. Então, se a Terra está num raio, é previsível que mais cedo ou mais tarde nós iríamos dançar. Então isso é uma grande possibilidade técnica e científica. Quando nós recebêssemos o impacto dessa radiação, dessa explosão, dessa mega explosão, a Terra dançaria. Muito material chegaria, gases chegariam, partículas, impacto de radiação de raio gama, uma série de coisas. Se você não tiver em abrigo subterrâneo, bau. Então essa é uma hipótese que o cientista, a própria ciência inventa, sobre o fim do mundo, que poderia causar um desastre. Tá? Nós temos uma nebulosa, com uma estrela chamada Eta Carina. Essa Eta Carina, ela é candidata a acontecer isso. Ela está meio perto da gente. Você está entendendo? Então, são situações, hipóteses. Mas isso causaria mega terremotos? Talvez não. Depende da proximidade dessa estrela que explodir. O que de material chegaria? Poderia revirar a Terra. Bom, mas essa foi a terceira hipótese. Vamos para a quarta hipótese. Né? A quarta hipótese seria impacto de um asteroide na Terra. Um impacto. Um impacto mesmo. Um impacto de um cometa ou asteroide. Vamos pensar num cometa. Por que o cometa? Porque os cometas teriam que impactar. Não adianta o cometa passar perto, a gente passa só na cauda do cometa, que não adianta nada. A cauda é muito tênue, não faz nada. Mas esses cometas, eles são compostos, sim, né, por aqueles gases que eu falei para você. CH4, em grande parte, né? O NH3, o amônia. Só o NH3 já daria para matar a gente. O NH3 fica respirando toda hora, não tem ar, não tem oxigênio, você vai morrer. Né? Talvez em parte o cianeto, aquela coisa toda, ok? Muito bem.
Se um cometa razoavelmente grande, com certas características, impactar com a Terra, grande parte do seu material seria envolvido em nossa atmosfera. O próprio impacto causaria, né, aquilo que a gente já sabe, todo mundo já sabe o que é o impacto de um asteroide ou um cometa na Terra. Dependendo do tamanho desse cometa, ele poderia ser razoavelmente pequeno, não tão grande a ponto de causar extinção da humanidade, mas o suficientemente grande para causar um impacto, levantar uma nuvem de poeira e cinza que cobre o planeta todo e durante um período, sim, deixar trevas profundas em todo o planeta. E quando o planeta se estabilizaria também, não é 3 dias. Neste caso de um impacto, não é 3 dias que tudo vai se resolver, pode sair de casa, pode sair numa boa. Não. Lá fora vai estar um caos. E aí vem essa princesa japonesa, fala que é em dezembro de 2012. Com que autoridade ela está falando isso? Essa é a minha pergunta. Com que autoridade essa mulher está falando isso? Segundo ela, porque ela contatou os ETs, porque era evidente, paranormal, papapá. Mas nós precisamos de mais explicação. Não é só chegar e falar, eu quero saber mais. Eu quero saber o que, como, de que jeito. Não é deixar a humanidade toda nessa insegurança. Eu faço uma profecia, o dia que eu, Laércio, se eu vier fazer uma profecia, vocês vão ver os detalhes da minha profecia. É porque eu pego os negros lá pro pescoço e falo, eu quero tudo, quero saber tudo. Sabe, porque eu sou um cientista, eu não sou um religioso. Eu não vim aqui para causar pânico, eu vim para resolver o problema. Então, se o dia o ET ou algum amigo mesmo falar, você vai fazer uma profecia, eu falei, eu faço profecia, só que vocês vão ter que dar toda a informação, de cabo a rabo, e quero datas, minutos, segundo e hora. Quero saber. Senão eu não vou abrir a boca para o planeta, não. Já tem muita gente falando isso, eu não vou ser mais um. Então, se eu um dia fizer uma profecia, você pode correr. Né? Porque primeiro você tem que ter responsabilidade para a comunidade. Você não pode falar uma coisa que você intuiu, que você sentiu, que você imaginou. Já teve vários caras aqui no Brasil, inclusive, fazendo isso e dando como não, dando datas, dias, porque os ET vão invadir a Terra, que vai acontecer isso, e não aconteceu nada. Eu quero ver a frustração da maioria das pessoas se em dezembro de 2012 não acontecer nada. Vocês não têm noção quanto as reservas eu já tenho lá para o nosso sítio. Para final do ano de 2012. Vai fazer fila na porta lá, gente. Não vai ter nenhum de por cá. Eu quero ver se dá um desastre mesmo, para onde vai correr. Não tem nenhum para onde correr. Né? Aí já faz uma pizza que é para acabar em pizza. Nós não temos estrutura. Quem no Brasil tem estrutura para enfrentar um evento desse tipo? Primeiro, ninguém leva a sério. 2, ninguém tem informação suficiente para saber que é uma verdade. 3, né? Quem é que fez um abrigo? Ninguém. É abrigo tupiniquim, bananeira, feito de casca de bananeira, todo mundo embaixo lá, e seja o que Deus quiser. Entendeu? Então a verdade é que é muito em cima, ninguém tem estrutura para. Nós não temos uma estrutura no Brasil, não tem, ninguém tem. Só o governo, pode ser o governo tiver feito isso aí ocultamente, para meia dúzia de nego lá, de político. Isso é uma beleza, né? Já pensou? 3 anos, meia dúzia de políticos morando junto, não vai ser uma beleza isso aí. Só quero ver o que vai dar no final disso aí. Um esganando o outro no final. Bom, mas as ideias são essas, sabe? Agora, tem uma terceira hipótese também. Vamos numa hipótese, uma próxima hipótese. Agora nós estamos na quarta, vamos na quinta. A quinta hipótese é o seguinte: o núcleo da Terra se revolta. O núcleo da Terra entra em colapso. Ninguém sabe por quê. Simplesmente o planeta Terra está lá. Algo acontece com esse núcleo, com essa estrutura que nós não sabemos. Campo magnético inverte, também não é nenhum motivo externo. E uma inversão de polaridade magnética.
e isso dispararia um aumento de pressão, temperatura no núcleo, e isso causaria uma mudança profunda e começaria a disparar, então, a pressão da Terra aumentaria demais e grandes, gigantescos terremotos e maremotos seriam disparados. E o gás escapa e todo esse efeito que vocês acabaram de ver. Mas esse tipo de fenômeno não dá para ser chamado em 3 dias. Eu duvido que durante 3 dias tudo se estabiliza, tudo volta, a luz do sol volta. E aquela história bem medida, né? 3 dias passa tudo, a Terra passaria por uma nuvem, mas também não causaria terremoto, maremoto e alta destruição. Tem sentido. Então tem certas coisas que não se entende por que e como isso seria disparado. Agora tem a sexta hipótese, que essa é a mais braba de todas, e que já é conhecida de todos vocês. A quinta hipótese, é a quinta? Não, é a sexta, desculpa. É o Nibiru, o Marduk, o Hercólogos, o Astro X. Este teria sim condições de disparar eventos. Mas a pergunta é, por que ninguém descobriu esse treco até hoje? Eu fiz já a palestra, né, sobre o 12º planeta. Eu quero que vocês assistam, pegam o DVD aí, que a gente discute essa história da existência do Nibiru, através das teorias do Zecharia Sitchin. A gente debate e discute ela, né? Então, o Hercólogos poderia ser o causador de 3 dias de trevas, terremotos, maremotos? Poderia, dependendo de como ele passasse. A distância que ele passasse, o efeito gravitacional que ele causaria, certo? O efeito eletrostático que ele causaria em nossa atmosfera, uma série de situações. Isso a gente já discutiu em várias outras palestras, não cabe eu aqui discutir novamente o efeito do Nibiru. A nossa ideia é tentar entender essa profecia dos 3 dias de trevas. E por que com data marcada, né? Que essa japonesa veio à televisão. Assistam a japonesa, tenta procurar mais informações sobre ela, porque só tem um trechinho de uma reportagem dela no YouTube de 10, 12 minutos. Ok? Nós teríamos que pegar, ela não deu mais informação. Eu não sei porque que as TVs brasileiras e tudo mais não foi atrás dessa mulher e enfiar o microfone na boca dela. Fala aí, o que você está falando aí? Parece que ninguém ligou para esse evento, não apareceu nos noticiários, né? Então, a hipótese seria, cientistas, uma elite da ciência poderia estar sabendo e não foi divulgado. Aquela velha história da teoria da conspiração novamente, certo? Aquela teoria da conspiração, né? Só uma pequena elite do planeta sabe que tem condição de sobreviver e por isso você vai para as astrônomos, tem tudo um astrônomo dá risada na sua cara, não, isso é bobagem, não existe, isso é uma fantasia. Tudo bem, né? Pode realmente não existir, mas se existisse, será que a humanidade estaria sendo alertada pela própria ciência, pelos próprios governos? Não sei, quem sabe. Será que essa teoria da conspiração realmente existe? Será que o governo oculto, os Illuminati, governa a Terra, controla essa coisa toda? Para que as pessoas sejam desinformadas e só uma pequena parte do planeta possa sobreviver a esses grandes eventos cataclísmicos? Fica no ar aí. Fica no ar. Como eu disse para vocês, eu não sou profeta. Porque o dia que eu vier dar uma profecia, ela vai ser de alta precisão. Não vou falar assim, vai acontecer tal coisa, não sei quando, como, nem porquê. Aí não dá, né? Aí fica muito vazia a coisa, certo? Entendeu? Então, é como essa profecia, ela é vazia, ninguém explica. A vidente vem, Jesus vem, a freira não é exigente em pedir, né, informações técnicas. Quando? Primeira pergunta que você deve fazer a um cara que faz uma profecia para você, vamos supor que você é um médium, um sensitivo, está lá. Eu já vou dar até uma dica para vocês sensitivos que estão me ouvindo aí, para não ficar falando profecia de bobagem. O dia que alguém vier, dar uma profecia para você, ou ET, ou Espírito do Além, ou, né, certamente, ou São Germano, não sei quem. Você tem que ser exigente com esse cara. Primeira coisa,
Primeira pergunta, quando? Eu quero dia, hora, minuto e segundo. 2. Onde? Onde quer dizer, onde o evento vai acontecer? É no Japão? É aquilo? É onde? Onde vai disparar? 3. Você tem que vir com essa lista toda. Se você fizer profecia sem isso, não resolve nada. Não engana ninguém. 3. Você tem que exigir do cara como? Como isso vai acontecer? Eu quero saber a causa. O que vai causar isso? Eu quero dados técnicos para a ciência chegar à conclusão. Para a ciência ir atrás. Para não ser mais um louco fazendo profecia. Ok? Então, se você for um bom vidente, exija do seu espírito, do seu guia espiritual, mais informações. Não aceite ser mais aquele incógnito, né? Que dá uma mensagem, ninguém sabe quando, como, nem porquê, de que jeito isso vai acontecer. Nós somos sempre vítimas. Não podemos preparar, porque se você sabe quando, onde e como, dá para dar uma saída, uma preparada. Quem assistiu um filme, aqui tem um filme no mercado muito interessante, chamado Melancolia. Não, então vocês peguem o filme, e vocês vão assistir esse filme. Esse filme ele é um filme de arte, assim, mas ele tem mais de 2 horas de duração. No começo ele é muito chato, porque ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Vai mostrar uma família muito rica, milionária, né, lá na Europa, num puta casa, aquelas casas de campo, né, bilionária, aquela coisa toda, e uma festa de casamento. Começa aí. Só que essa menina que vai casar, durante todo o casamento ela está melancólica, está angustiada, deprê, chuta o pau da barraca, certo? Não, já disse que não gosta do marido que vai casar, briga com a mãe, briga com todo mundo, blá, 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 aquela coisa de família. Só que mais na metade do filme é que vai se esclarecer porque ela está agindo daquele jeito. Ela é paranormal e evidente. E ela sabe que em 3 dias o planeta todo será destruído. Então ela tem a visão desde o começo. Tá, o filme parece o céu. Aí, a ideia do filme é a seguinte: Melancolia é o nome, presta bem atenção, de um planeta. Mas é um planeta, não é um asteroide, nem um cometinha de merda, nada. É um planeta gigante, em rota de colisão com a Terra. Mas rota de colisão, não é passar perto. Rota de colisão, ele vai bater na Terra. Como ela sabe que ele vai bater na Terra, tem que fazer. Não tem abrigo, não tem um lugar, não adianta absolutamente nada. A destruição do planeta é total. E o interessante é que o filme vai se desenrolando. Não passa a cidade, não o que está acontecendo no mundo lá fora, nada, é só aquela família, 3 ou 4 pessoas envolvidas. Eles não conseguem sair daquele sítio, daquela ilha que é onde eles estão. Tudo vai se passar ali. E o planeta começa a crescer no céu. Está lá a Terra assim, horizonte, está lá a Lua, de vez em quando o Sol, e o bicho crescendo. Crescendo, 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 crescendo. Só que o filme, ele não é muito fiel às questões físicas. Ok? Não é. Porque quando esse bicho estiver desse tamanho no céu, a Terra está um inferno. A atmosfera da Terra, o clima, já está um inferno, tempestade, vira um caos. Ou seja, chega a ponto de você não ver mais o planeta, você não vai ver o céu bonito e ele vindo. Porque a atmosfera fica um caos. Certo? Devido à proximidade de atração gravitacional, terremoto, uma coisa, vai quebrar. Porque na verdade, o bicho vem. E sabe como o filme termina? Bum! Termina, choca o planeta, acaba tudo, não sobra nada. É um choque de planeta. Esse é muito legal o filme, porque não tem herói americano, tem um dia que vai salvar o planeta. Porque chocar um planeta? Imagina a nossa Lua caindo na Terra. Tem sobrevivente. E a nossa Lua é grande, nossa Lua é grande. Imagina um planeta, né, do tamanho de Vênus, Terra, uma hora até vir para bater mesmo.
Como é o caso do Nibiru, né? A ideia de Nibiru é que a Terra foi formada pelo choque de Nibiru, né? Com Tiamat, aquela coisa toda no passado até antigo e tal, pá. Então, as possibilidades estão aí. Eu quero que vocês vão lá na internet, dá uma olhada nessa princesa japonesa, estuda tudo que tem aí de 3 de trevas e tente procurar uma lógica nisso daí. E tente entender por que essa mulher foi afirmar que é em 22 de dezembro que isso vai acontecer. É mais uma para infernizar a nossa vida em dezembro. 2012. Só não se esqueçam de uma coisa. A maior parte dos videntes que deram datas de eventos catastróficos erraram. Nunca aconteceu nada. Uma coisa eu vou dizer para vocês aqui, que vocês estão me ouvindo aí no vídeo em casa e vocês podem ficar desesperados. Nunca confie no paranormal e no sensitivo. Nunca. Paranormal e sensitivo é para você estudar, para você pesquisar essas questões ocultas. Mas confiar 100% neles, sem consciência, sem lógica, esquece, isso é bobagem. Porque você pode se frustrar muito na vida. Se você, a partir de agora, por exemplo, começar a acreditar nessas profecias, piamente, formar toda a sua vida, modificar toda ela, gastar todo o seu dinheiro que você tem, vender tudo que você tem, para fazer um abrigo, e chega em 22 de dezembro, nada acontece, eu quero ver como é que vai ficar a tua cara perante sua mulher, sua esposa, teu filho. Aí você pode falar, mas é isso, se morrer todo mundo, vai fazer uma maior festa lá no astral. Vai acabar em samba e carnaval do outro lado. Né? Bloco de samba de 2013 vai ser tudo lá de lá. Morreu, meu filho, morreu, grande coisa. As pessoas têm maior medo de morrer. Morrer é tão gostoso, é tão bom. Se vocês soubessem o outro lado como é que é, ninguém queria ficar aqui. Então, na verdade, a gente tem que encarar certas questões de apocalípticas, certos fenômenos de estudo. Boa. A morte não pode ser a que vai realmente nos temer, nos causar o grande pânico, o grande terror. Que a morte pode ser uma grande libertação dessa condição humana. E a gente perceber que existe a cidade do nosso lar, que existe aquele paraíso científico, que existe aquela coisa toda que todos vocês já viram aí, quem são espiritualistas brasileiros, assistiu o filme Nosso Lar. A morte não é tão devastadora. O inferno se encontra dentro de nós mesmos. O umbral se encontra dentro de nós mesmos. O meu papel como cientista, como espiritualista, é trazer para vocês essas ideias, discuti-las e colocar até em xeque-mate elas. Será que elas são verdades? Estou enfiando essas coisas na nossa cabeça. Será que isso vai realmente acontecer? Pode ser que não. Entendeu? Então vamos estar alertas. Alertas é muito bom, vamos estar alertas. Vamos ver os sinais, vamos ver os fatos. Vamos ver guerras, conflitos. Tá? Uma pessoa perguntou, isso aqui poderia ser uma guerra nuclear? Uma hipótese? Né? Mais uma hipótese, vamos lá, mais uma guerra nuclear total na Terra? É possível, sim. Mas só que não demoraria 3 dias. Tá? Radiação, a poluição radioativa, a poluição atmosférica é coisa de 200, 300 anos, para mais. A estabilidade do planeta depois de uma guerra total nuclear, com inverno nuclear, todas aquelas possibilidades que os cientistas já previram, é coisa de 1000 anos para estabilizar a Terra. Então não é em cima dessa profecia. Sobre guerra nuclear, eu já tenho palestra específica sobre esse assunto, sobre essa discussão. Então hoje é os 3 dias de trevas, que voltou à tona novamente com grande força. Eu lembro que na década de 90, uma senhora, também ex-freira, tal, que circulou o Brasil inteiro falando desses 3 dias de treva e o que tinha que fazer, seguir essa lista toda, deixou a população brasileira em pânico, pelo menos meio esotérico, que foi ouvir essa mulher. Mas ela nunca deu data de quando isso iria acontecer. Dizendo que ela teve a recepção da mensagem, não é em cima das mensagens já feitas lá atrás, dizendo que ela também recebeu. Então tem muitos paranormais e sensitivos recebendo essas informações. Agora, será que não é um delírio coletivo? Né? Todo mundo, né, dentro das suas frustrações pessoais, aquela coisa toda da psicologia, né, começam a canalizar, a criar essas questões mais apocalípticas. Tudo deve ser pesquisado e estudado. Olha, sensitivo e paranormal não é
para você acreditar piamente e seguir ele como se fosse o guru. Você pode dançar com isso. Médiuns, sensitivos e paranormais são pessoas para que você pesquise, discuta, teste as informações. Não vá acreditando piamente, jogando a sua vida em cima de um indivíduo que passa a ser seguro. Ninguém pode dirigir a sua vida. Você deve ser o seu único mestre. O único guru verdadeiro deve ser você mesmo na sua vida. Então, é mais ou menos isso, tá? Namastê, muita paz e até um próximo encontro.